Solução de questões, já deu para vocês aí descansarem, deu para se cadastrarem, né, aqueles que estavam vendo pelo YouTube, deu para se cadastrarem aí na plataforma e continuar a resolução de questão CESP. Bora lá? Questão 11, estamos falando ainda sobre análise sintática. O sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado. Pessoal, isso aqui tem total relação com o primeiro bloco da aula. A gente diz assim, ó, a cultura brasileira sempre se viu como uma cultura de mistura. Louva-se a tendência brasileira à assimilação do que é significativo e importante das outras culturas. Pessoal, notem que louva-se a tendência brasileira. Parece que é indeterminado, não parece? Mas ele não é. Por que não é? A gente sabe que o verbo louvar, ele não vem com o se. Eu não falo assim, eu louvo-se, tu louva-se. A gente não fala isso. Logo, esse se foi colocado. E aí, olha o detalhe, olha o detalhe. Esse se foi colocado, louva-se a tendência. Esse se foi colocado em um verbo transitivo direto, porque quem louva, louva algo. VTD, logo esse se é uma partícula passivadora, logo tendências, que seria o objeto direto, passa a ser sujeito. Como é que tem que... Aliás, como é que tem que ser? Não, minto. Porque isso aqui está no singular, então tem que ficar no singular. Se fosse, por exemplo, tendências, aí isso aqui teria que ir para o plural. Então, o sujeito está aqui, ó, determinadíssimo. E ele está dizendo que é indeterminado. O item é errado, já que a gente tem um caso aqui de sujeito paciente, de voz passiva sintética. Tranquilos? Bora lá? Mais uma questãozinha, mais uma questãozinha. Questão 11. Opa, eu pulei, peraí, eu estava na 10, 11. Agora, 12, questão 12. O primeiro parágrafo do texto é um período composto por orações coordenadas. Então ele está perguntando para a gente se esse período é um período composto por coordenação, né? As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, que são sem conjunção, e elas podem ser sindéticas, que são com conjunção. Vamos conferir? Vamos ver realmente se esse período é composto por coordenação? Qual é o primeiro passo aí da análise sintática? Observar o verbo. Então vamos encontrar as orações, porque para que haja uma oração é necessário que exista um verbo. Então vamos lá, vamos procurar. A língua portuguesa continua sendo, ó, uma locução verbal, continua sendo forte elemento de discriminação social, seja no próprio contexto, seja em outros contextos, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral. Ué, cadê mais verbo? Cadê os outros verbos? Porque eu só encontrei um verbo, ou seja, eu só encontrei uma oração. E olha que coisa mais linda! A gente só pode falar em oração coordenada ou oração subordinada se nós estivermos falando em período composto. Para que um período seja composto, ele precisa ter mais de uma oração. Logo, como neste período aqui, ó, neste exemplo, nós só temos um verbo a falar-se em apenas uma oração. Então nós dizemos que é uma oração absoluta. Nada de oração coordenada, nada de oração subordinada. Porque para que as orações sejam classificadas como coordenadas ou subordinadas, eu preciso ter um período composto, eu preciso ter mais de uma oração. E o que não acontece aqui? Aqui eu só tenho uma oração, aqui eu só tenho um período, logo é um período simples, e essa oração é chamada de oração absoluta. Então a banca quis te enganar. O primeiro parágrafo do texto é um período composto por orações coordenadas. Pam, 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 pam. Não é, gente, não é. Por que não é? Uai, porque eu só tenho uma oração. Qual é o nome dessa oração? Oração absoluta. Então o item é errado. Questão 13. Questão 13, vamos lá. Na linha 2, a ausência de uma vírgula logo após seguro indica que o trecho que o Brasil inicia uma oração explicativa. Bom, chegamos aqui à principal matéria do CESP, que é a tal da oração adjetiva. Nós sabemos que quando nós falamos de oração adjetiva, essa oração ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser explicativa e ela pode ser restritiva. Então, quando nós falamos da oração adjetiva, nós estamos falando de duas coisas. Essa oração adjetiva ela pode ser
explicativa ou ela pode ser restritiva. A oração restritiva, a marca dela é sem vírgula. A oração explicativa é com vírgula. O sentido muda totalmente, né? A gente sabe que a presença ou a ausência da vírgula na oração adjetiva muda completamente o sentido do escrito. Então, quando ele diz assim, ó, na linha 2, a ausência de uma vírgula logo após seguro indica que o trecho que o Brasil é uma oração explicativa? Não! Por que não? Porque a ausência da vírgula indica que a oração é restritiva. Para que ela seja explicativa, o que nós precisamos ter? Precisamos ter a vírgula. E aí o sentido muda. Observem aqui no trecho, ó. As reservas internacionais em moeda forte funcionam como um seguro que o Brasil contrata. Não é um seguro, ó, é um seguro que o Brasil contrata, mas existem seguros que o Brasil não contrata. Logo, gente, essa oração que é iniciada aqui, esse que é sim um pronome relativo, retoma seguro, tem a função de objeto direto, né? Já que o Brasil contrata o seguro. Mas o sentido aqui é restritivo, não é explicativo. Não estou falando de qualquer seguro, estou falando do seguro que o Brasil contrata. Então o item é errado, ela não é explicativa, ela é restritiva. Já observe a outra questão. A outra questão diz justamente o contrário. A outra questão ela se mostra como certa porque ele ratifica a explicação que a gente acabou de dar a vocês. Observem aqui. A oração que avalia jovens de 15 anos é subordinada adjetiva explicativa e por isso vem isolada por vírgulas. Ora, a gente vai até confirmar, mas só por esse enunciado aqui já tem lógica demais, esse negócio já parece ser o gabarito. Mas vamos confirmar mesmo? Ó, no PISA, aí vem, que avalia jovens de 15 anos. Notem que esse que é um pronome relativo que retoma quem? PISA. E ele tem função de sujeito. Aí ficaria assim, ó. O PISA avalia jovens de 15 anos. Beleza. Oração adjetiva mesmo. As vírgulas estão ou não estão aqui? Olha aqui, ó, aqui e aqui. Estão. Então, se as vírgulas estão aqui, é porque ela é uma oração explicativa. Eu estou explicando o PISA. Né? Eu não estou restringindo. Não há um PISA que avalia jovens de 15 anos e um PISA que avalia jovens de, sei lá, 18. É um PISA só e esse PISA avalia jovens de 15 anos. Então o sentido é explicativo. Ele pergunta, para ratificar, a oração que avalia jovem de 15 anos é subordinada adjetiva explicativa e por isso vem isolada por vírgulas. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Gente, tudo bem aí? Tudo bem por aí? Na paz do Senhor? Dúvidas, medos, pânicos, fobias? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Tomar água. Questão 15. O processo interativo de leitura está descrito entre as linhas 2 e 6 por meio de uma sequência de orações coordenadas. Vamos lá? Entre as linhas 2 e 6, ó. Cadê? Aqui. A leitura é um dos últimos recantos da liberdade intelectual. Quem lê cria tanto ou mais que o autor. Com a imaginação solta, o leitor elabora mentalmente os cenários, compõe o perfil das personagens, interpreta os diálogos, identifica as afinidades e vive a seu modo o prazer e a infinitude das emoções potencialmente contidas no texto. Ó, então, a partir daqui é que ele começa a falar do processo interativo da leitura. Vamos ver então, cadê? Com a imaginação solta, o leitor elabora, vamos procurar os verbos, elabora mentalmente os cenários, compõe o perfil, interpreta, identifica e vive o prazer e a infinitude. Gente, elabora, compõe, interpreta, identifica e vive. Todas essas orações, notem aí, são orações independentes. São orações independentes, é o que a gente chama de oração coordenada.
As 3 primeiras são orações coordenadas assindéticas. A última é uma oração coordenada sindética aditiva, já que existe aqui, ao início dela, a presença da conjunção e. Então, o item é verdadeiro, sim, porque o processo interativo da leitura, ele é feito aqui por meio das orações coordenadas. Período composto por coordenação. Tanto orações coordenadas assindéticas, quanto uma oração coordenada sindética aditiva. O item é certo. Agora, o problema aqui seria o aluno achar que essa aqui, ó, quem lê cria tanto, blá blá blá. Aí ele poderia errar essa questão por causa disso, né? Por causa disso. Talvez a banca devesse ter sido mais específica, colocar assim, a partir de com a imaginação, porque aí você teria certeza de que a análise começaria aqui, ó. Mas é aqui que fala do processo interativo. Então o item é certo. 2 questões 15, tá. 16, vamos lá. No texto, a conjunção, começou, ó, mudamos aí. Saímos então da questão 15, aí agora vamos entrar num outro bloco da aula, que é conjunção. Conjunção também é uma matéria que cai muito, nós já falamos para vocês sabem que eu falo isso em toda a aula. Conjunção é uma das matérias mais importantes da língua portuguesa. Por quê? Porque conjunção, além de cair na prova objetiva, vai te auxiliar demais na redação, na produção do texto, e vai te auxiliar demais na interpretação, já que para eu ler, eu preciso compreender a relação de sentido que há entre 2 enunciados. E a relação de sentido geralmente é dada por 2 classes, ou pela conjunção ou pela preposição. Quando nós falamos de conjunção em português, nós temos aí 3 grandes grupos, Quando nós falamos em conjunção, vocês já sabem, nós temos 3 grandes grupos. Vamos lá. Conjunção. As conjunções, gente, elas podem ser, coordenadas, elas podem ser subordinadas, adverbiais, e elas podem ser subordinadas integrantes. Subordinadas adverbiais e subordinadas integrantes. As coordenadas são 5. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então vocês precisam aí conhecer as conjunções para classificar as orações. As subordinadas adverbiais são 9, as famosas 6 com C, FTP. Aí nós temos causais, concessivas, conformativas, comparativas, condicionais, concessivas, temporais, proporcionais e finais. Então, temos aí 9 tipos de conjunção. E as integrantes são apenas 2, é o que e o se especificamente. O maior trabalho, pessoal, vai dar aqui, ó, nas coordenadas e nas subordinadas adverbiais. E eu preciso conhecer conjunção, já que conjunção, como eu falei, além de ser cobrada aqui, vai te auxiliar bastante na interpretação e na redação. Vamos lá. Para eu classificar as orações, né? É muito difícil classificar uma oração se eu não consigo identificar o sentido da conjunção. Porque vocês sabem, né, e eu vivo falando isso, que o nome da oração é o nome da conjunção. Vamos lá? No texto, a conjunção pois introduz no período em que ocorre uma ideia de. Prestem atenção. O pois, ele pode ser 2 coisas. Ele pode ser explicativo causal e ele pode ser conclusivo. Vai depender da posição onde essa conjunção estiver. Se eu disser assim, por exemplo, ó, olha só, passei, pois estudei. Passei, pois estudei. Note que esse pois estudei está antes do verbo, da segunda oração. Então, ele é um pois explicativo causal. Aí vocês vão analisar se a ideia é de causa ou é de explicação. Se esse pois estiver deslocado, estiver entre vírgulas, depois do verbo da segunda oração ou do segundo período, e der para ser substituído por portanto, ele tem valor de porquê. Por exemplo, ó,
Ele aliás, estou faminto. Estou faminto, vírgula. Comerei, vírgula, pois uma pizza. Notem que comerei, pois, uma pizza. O pois agora, pessoal, está depois do verbo da segunda oração. E ele pode ser substituído por portanto. Olha só, estou faminto, comerei, portanto, uma pizza. Notem que esse pois é conclusão, esse pois é causa e explicação. Aqui ele vai perguntar especificamente sobre o pois. Ele quer saber se o pois é conclusão, é explicação, é causa ou é finalidade. Vejamos então. No texto, a conjunção pois, aqui ó, é importante pois, introduz o período em que ocorre uma ideia de conclusão. Sério, Ricardo? Sério? Olha aqui, o pois está entre vírgulas, não está? O pois está depois do verbo, não está? Não está deslocado? Então esse pois, esse pois dá ou não dá para ser substituído por portanto? Olha só, é importante, portanto, que o médico estabeleça o momento da ocorrência do êxito letal com maior precisão possível. Se você ler o período todo, você vai perceber que a ideia de conclusão, se colocar o porquê aqui, fica incoerente, não tem sentido. Então, o pois está deslocado, o pois está entre vírgulas e o pois pode ser trocado por portanto. Logo, aqui nós ratificamos o gabarito letra A como conclusão. 17. No último período do texto, o vocábulo portanto introduz uma ideia de... Vamos lá, vamos conversar aqui um negócio. Gente, vocês sabem que conjunção não é uma matéria muito difícil. As questões de conjunção não são difíceis. Por exemplo, esta questão aqui, esta questão que está na tela. Espera aí, eu acho que eu baguncei tudo aquilo. Lelis, é só apertar, né? Aí. O difícil da matéria, pessoal, é você memorizar a conjunção. Só isso. Mas se você memoriza a conjunção, a resposta está dada. Olha só, esta questão aqui é um exemplo de questão que se faz em 5 segundos. Basta você conhecer a conjunção. Quando ele perguntou assim, ó, no último período do texto, o vocábulo portanto... Quando você sabe o que significa o portanto, você já vai direto para o gabarito. Por exemplo, portanto, conclusiva. Então, o gabarito é letra C. Espera aí, passei tudo aqui. Ó. Pessoal, eu apanho desse... Aqui. Aí. Aqui, ó. Conclusão, letra C. Letra C. Vai mexer, Lelis? Bom, então, quais são as conjunções conclusivas? Logo, portanto, por conseguinte, por isso e o pois, se o pois estiver deslocado, né? A gente já viu isso. Então, repito, uma questão desta é muito fácil. Você faz em segundos, desde que você conheça a conjunção, tá? E aí, esse é o maior trabalho, né? Todos vocês sabem, eu vivo falando isso, é a repetição que vai trazer a memorização, é a repetição. Para mim é muito fácil hoje olhar e saber que, portanto, é conclusão porque eu conheço, mas para alguns ainda isso não está familiarizado. Então, assim, repita, 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 repita. É igual música, já viu aquela música chata que você ouve, igual chiclete, música chiclete, ouve uma vez, não esquece nunca mais, todo dia está cantando? E o povo de sua casa te xingando porque você está cantando, não para de cantar aquela música? Pois é, aqui é do mesmo jeito. Repita, 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 daqui a pouco você está também compondo letras com conjunção, tá bom? Então, gabarito, letra C. Conjunção é, portanto, é conclusão. Aí, vamos lá. Mais uma também questão baba de conjunção do CESP. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. Olha só, a conjunção entretanto tem, no período em que se insere, um sentido conclusivo equivalente ao portanto. Gente, pelo amor de Deus, para tudo, né? Para que eu quero descer. Entretanto conclusivo, o
Que dia que a gente já viu em algum lugar a conjunção entretanto com valor conclusivo? Mais uma vez, você não precisa nem ir ao texto. Se você for ao texto, você vai perceber que existe entre esses dois parágrafos aqui, ó, uma relação de oposição, de adversidade, um ponto e um contraponto. Você não precisa nem ir ao texto para ver isso. Mas se for, você vai identificar. A conjunção entretanto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, indicam adversidade e elas nunca poderão ser trocadas por portanto, que indica conclusão. Então, quando ele diz que a conjunção entretanto tem, no período em que se insere, sentido conclusivo equivalendo semanticamente a portanto, isso é errado, isso é um absurdo, isso é um crime contra a língua portuguesa. 19. Olha lá, TCE Santa Catarina. Vamos lá, vamos para Curitiba, para Florianópolis, para Oktoberfest, né, morar em Blumenau, então, bora lá. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo portanto fosse substituído por conseguinte. Pode ou não pode? Quais são as conjunções conclusivas? Portanto, logo, por isso, por conseguinte e o pois. Só que o pois especificamente tem que estar deslocado. Gente, aqui é a mesma coisa, ele está pedindo assim, ó, posso trocar uma blusa por uma blusa? Claro, já que portanto e por conseguinte ratificam a mesma ideia, possuem a mesma relação de sentido, que é conclusão. Então você não precisa nem ir ao texto para ver esse tipo de questão. O item é certo. É mantida sim a correção gramatical, é mantido sim o sentido se a gente troca portanto por conseguinte, ou por logo, por exemplo. Questão 20. Questão 20. A expressão mas também introduz no período em que ocorre ideia de oposição. Cuidado com isso. Pessoal, o mas sozinho, ele tende a ser adversativo, né? É aquela coisa assim, ó, estou com fome, mas não comerei. Não, então estou com fome. E não comer é uma adversidade em relação à minha fome, ele costuma ter valor adversativo. Só que a conjunção, a união do mas com também, faz parte de uma coisa que a gente chama de série aditiva enfática. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, presta atenção. Não só Pedro, como também João viajará amanhã, ou viajarão amanhã. Reparem que os dois vão ou não vão? Aqui a ideia de adição, quando eu digo não só fulano, mas também fulano, não só como também, não só mas também, tanto quanto, tanto como, essa estrutura ela passa a ideia de adição, ela costuma passar a ideia de adição. Ele está dizendo que é de oposição. Vamos confirmar? Vamos conferir isso aqui? Na linha 17, ó, 16, 17, mas também, ó. Vamos começar lá da linha 15. Falamos não só de uma crise ecológica, ó, não só, mas também, tá vendo? Ó, não só, mas também. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória. Gente, eles estão falando de duas coisas. Do que nós estamos falando? Da crise ecológica e da crise civilizatória. Então, não só, mas também. Possui ideia de oposição? Nunca. O item é errado. A ideia aqui é de quê? Adição, já que se trata de uma série aditiva enfática, que é o nome que a gente dá a isso. Vamos mais. Ainda estamos na parte de conjunção. TCU, questão 2015, CESP-TCU. A ideia introduzida pela conjunção porquanto poderia ser também substituída expressa por conquanto. Muito cuidado. Muito cuidado. Aqui, Lelis, traz para mim. Existem algumas conjunçõezinhas a que vocês têm que prestar atenção. Por exemplo, na medida em que é diferente de à medida que. Essas conjunções não podem ser confundidas. E o mesmo ocorre com portanto, que é conclusiva, que é diferente de
porquanto, que é uma explicativo causal, que é diferente de conquanto, que é uma concessiva, que é diferente de contanto que é uma condicional. Cuidado com isso. As conjunções, algumas são parecidas, mas elas não possuem o mesmo sentido. A conjunção porquanto, por exemplo, tem o valor de porquê. É uma explicativo causal. A conjunção conquanto tem o valor de embora. É uma conjunção concessiva. Então aqui, ó, a ideia introduzida pela conjunção porquanto poderia ser expressa também com conquanto? De jeito nenhum. É impossível. O item é errado. Aí você fala assim, Ricardo, eu precisaria de quê para matar essa questão? Só conhecer as conjunções. Aí você fala assim, só, né? Que é o mais difícil. Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por à medida que. Acabei de falar. Não. O aluno fala assim, ai, mas as duas são parecidas. Mas não são iguais, né? Então, não. Aí outra, tem gente que ainda gosta de misturar. Pensa assim, ó. À medida em que. Ou então vem assim, na medida que. Não existe. Essas duas conjunções, elas não se cruzam e saem conjunçõezinhas, tá? Só existem essas duas. Ou é na medida em que é causa, tem o mesmo valor de porquê, ou é o à medida que é proporção, que tem o mesmo valor de ao passo que. Então, quando ele diz que na medida em que pode ser substituída por à medida que, mantendo correção em sentido, ele viajou, né? Tá doido. Não pode, o item é errado, já que um é causa, outro é proporção. Questão 23. Ó, agora a preposição. Vocês sabem que as conjunções, elas são mais importantes do que as preposições, já que elas são divididas, classificadas ali de acordo com o sentido, né, que cada uma delas possui. Já as preposições, elas são um pouquinho diferentes. Por quê, gente? Porque as preposições, elas também passam sentidos, não todas, mas elas passam sentidos. A questão é que elas não vêm assim muito divididinhas, sabe? Igual as conjunções vêm. Aí eu preciso conhecer os sentidos e, no contexto, ver qual é a ideia que elas passam. Por exemplo, a preposição para, ela tende a passar uma ideia de finalidade. Se você observar lá, se eu disser assim, estudou para passar, estudou para essa finalidade, ela tende a passar a ideia de finalidade. A preposição, a locução apesar de, passa ideia de concessão. A locução graças a ou por causa de, passa ideia de causa. Então, algumas locuções prepositivas e preposições, elas mantêm sentidos, elas estabelecem relação de sentido. O que ele está perguntando aqui para você nessa questão é, você conhece a locução prepositiva de sorte a? É isso que ele está te perguntando. Você conhece a locução prepositiva de sorte a? Você fala assim, não conheço, mas eu conheço e eu vou te falar que a locução prepositiva de sorte a tem ideia de consequência. Então vejamos. A locução de sorte a introduz a consequência decorrente do modo como o espaço urbano foi organizado de acordo com o texto verdadeiro. Ó, o espaço urbano foi organizado, aí vem, de sorte a favorecer as operações de circulação, blá blá blá. Tudo isso aqui é consequência dessa organização do espaço urbano. Aí você fala, mas eu não tinha visto isso. Você não tinha visto porque você não conhecia essa locução prepositiva, e especificamente esse valor. Mas não se desespere, se você não conhecia, acabou de conhecer. E graças a Deus conheceu antes de precisar usar, né? Antes de chegar à prova. Então saiba que a locução prepositiva de sorte a passa ideia de consequência. Assim como a locução conjuntiva de sorte que, né? Passa ideia de consequência. Inclusive é o que vai ser perguntado aqui na próxima, né? Na próxima questão. De sorte que, de modo que, de maneira que. Olhem só. A substituição da conjunção porque
pela conjunção de modo que preservaria os sentidos originais do texto, gente, eu nem iria ao texto, eu já marcaria que estaria errada. Por quê? Porque eu conheço conjunção e eu sei que o porquê passa ideia de explicação e causa. E o de sorte, de modo que, passa ideia de consequência. Explicação e causa são coisas totalmente diferentes de consequência. Principalmente causa e consequência, né? Uma acontece antes, outra vem depois. Então, como é que eu vou trocar o de modo que é consequência, assim como de sorte que, de maneira que, de forma que... como que eu vou trocar essas conjunções pelo porquê, que passa ideia de causa? O item está errado. A substituição da conjunção porquê pela locução de modo que preservaria os sentidos? Não, já que um é causa e o outro é consequência. Beleza? Na paz? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Ah, estamos terminando. 25. Essa é linda, linda, linda. Léo, quanto tempo a gente tem? Dá tempo ainda, vamos lá. Essa é linda, gente, linda, linda, linda. Vou até tomar uma água enquanto vocês... Quem não fez, faça, tá? Quem não fez em casa aí, faça. Eu vou tomar uma água enquanto você faz essa questão. De tão linda que é. Preste atenção no que ele está te perguntando. A substituição do trecho, se for considerado por quando considerado, preservaria a coerência e a correção gramatical do texto. Ele falou em sentido? Não, não falou em sentido. Ele falou em coerência, que é lógica, e correção. Vamos lá. Quando eu troco se pelo quando, eu estou dando uma ideia, eu estou trocando uma ideia de condição por tempo. O sentido muda completamente. Mas às vezes permanece coerente. Se eu disser assim, quando você sair ou se você sair, apague a luz, é coerente dizer qualquer uma das estruturas. Então vamos ver se isso acontece aqui também. E é correto, né? Se eu colocasse com vírgula. Questão linha 12. Aqui, ó. Se for considerado superficial. Vai lá. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação à expectativa. O discurso pode receber esse comentário quando considerado superficial em relação à expectativa. Eu não vi nenhum problema de gramática aí. Nenhum problema de correção. Então a correção está certa. É ou não é lógico, é ou não é possível dizer qualquer uma das coisas que nós acabamos de mencionar? O discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial ou quando for considerado superficial. A única coisa que mudou aqui foi o sentido, mas ele não te pediu sentido. Ele pediu o quê, gente? Coerência e correção. Logo, o item é certíssimo. A substituição do trecho, se for considerado por quando considerado, preservaria a coerência e a correção gramatical do texto. Beleza? Ó, depois da aula, eu vou abrir, se alguém tiver, né, não estão mandando, algumas pessoas estão mandando ali, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir também lá no Instagram um post de questões, de dúvidas, vocês podem mandar e perguntar por lá que eu vou responder, tá bom? Vamos lá. Também aqui, ó, de 2019, Tribunal de Justiça do Amazonas, vai lá, comer peixe e sucuri. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem alteração dos sentidos e da correção gramatical do texto. Vai para lá, viver como Mowgli, né, o Tarzan. A expressão, gente, não é pejorativo não, tá? Porque eu adoro, morro de vontade de conhecer mesmo, morro de vontade de conhecer o Amazonas, mas ainda, infelizmente, não tive a oportunidade. O Brasil é muito rico, né? A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem alteração dos sentidos e da correção gramatical do texto. Se você conhece conjunção, você já matou essa questão. Ainda que, mesmo que, posto que, por mais que, por menos que, conquanto,
Todas essas conjunções podem ser trocadas, substituídas por embora, já que se tratam de conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Então a ideia é a mesma. Quer ver? Embora o segmento esteja em fase inicial, ainda que o segmento esteja em fase inicial. Pessoal, é a mesma coisa. Ainda que e embora possuem a mesma relação de sentido, que é concessão. O item é certo. Beleza? Viram aí então? Conjunção é fácil. Qual é o segredo da conjunção? É você conhecer a conjunção. É memorizar a conjunção. E é lógico que isso demanda um pouquinho de tempo. Quanto mais você repetir, mais fácil vai ficar essa matéria. Agora a gente vai falar de pontuação. Pessoal, pontuação é uma matéria assim, ó, gigantesca, gigantesca. Nós temos aí basicamente os 10 sinais de pontuação mais cobrados, 10 sinais. Desses 10, os campeões são a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, travessão e as aspas. Esses são os principais, são os que mais são cobrados pelas bancas. Vírgula, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos e aspas. Aí é claro que a gente tem colchete, a gente tem parênteses, a gente tem reticências, ponto final, ponto de interrogação, mas esses 5 são os mais cobrados. E desses 5, a vírgula é assim, a campeã da campeã da campeã da campeã. A gente sabe que, ou se não sabe, aprenda agora, que vírgula não é pausa para respirar, né? Senão, coitado de uma pessoa que é asmática. Então, assim, não é pausa para respirar. A vírgula, ela acontece quando existe uma indicação para a vírgula. E nós temos aí, basicamente, uns 16 casos de vírgula em português. Por isso que para saber pontuação é matéria finalística, eu tenho que conhecer um pouquinho de análise sintática, já que as regras são mais ou menos assim. Não separa sujeito e predicado. Então eu preciso conhecer, sujeito e predicado. A oração adjetiva explicativa vem com vírgula. Então eu preciso conhecer a oração. A oração subordinada adverbial deslocada vem com vírgula. O predicativo do sujeito deslocado vem com vírgula. O aposto vem com vírgula. Percebam que a pontuação ela está ligada aos termos da oração e às orações. Por isso que se eu souber análise sintática, facilita bastante essa matéria. Facilita, gente, porque alguém deve falar assim, professor, essa matéria é dificílima. É mesmo. Mas assim, facilita demais se você conhecer a análise sintática. Imagina se não conhecesse, né? Pede ajuda para Deus. Vamos lá, eu vou comentar somente os casos de vírgula relacionados às questões, tá? Porque são muitos casos e o objetivo da aula aqui é outro, é responder as questões. A inserção de uma vírgula logo após professor alteraria os sentidos originais do texto. Gente, essa matéria sempre cai, essa pergunta sempre cai e o CESP adora fazer isso, né? Ligar gramática a sentido, a semântica, é uma característica dessa banca. Se eu coloco a vírgula aqui, ó, o professor que realmente ensina, esse que retoma professor. Então ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração adjetiva. Aí a gente sabe. Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. E alteraria os sentidos originais do texto? Claro. Porque se eu estou falando que ela é restritiva, eu estou dizendo que existe um professor que realmente ensina, eu estou restringindo do conjunto de professores. E existe um professor que realmente não ensina. Se eu coloco a vírgula, aí eu só tenho um conjunto de professores. E o professor realmente ensina, ou seja, todos os professores realmente ensinam. Então o sentido muda. Se o sentido muda, o item é certo, porque ele diz, a inserção de uma vírgula logo após professor alteraria os sentidos originais do texto? Sim, haja vista que eu faço a troca de uma oração adjetiva restritiva para uma oração adjetiva explicativa, e aí o sinal de pontuação me indica isso. Essa matéria sempre cai nas provas do CESP, do Centro de Seleção. 28. A supressão da vírgula empregada na linha 1 acarretaria em correção ao texto. É aqui, ó. Gente, essa questão é novíssima aqui, ó.
Quando se educa alguém ou se é educado por alguém, é preciso cautela para não nos contentarmos com as aparências. Ele está dizendo que se nós tirarmos essa vírgula depois de alguém, nós acarretaremos incorreção. E é verdade. Eu falo muito em sala que a gente tem as orações adverbiais. Olha só, uma das vírgulas, uma das regras. Se eu disser assim, ó, se eu disser assim, estudarei quando chegar à minha casa. Estudarei quando chegar à minha casa. Eu falo sempre o seguinte, que uma das regras de pontuação é em ordem direta, que é como está aqui, oração principal mais oração subordinada adverbial temporal. Você fala, como é que você sabe? Por causa da conjunção, porque o nome da oração é o nome da conjunção. Em ordem direta, esta vírgula aqui, ela seria o quê? Facultativa. Facultativa. Mas se eu desloco a oração, se eu pego esta oração aqui e jogo para cá, por exemplo, quando chegar à minha casa estudarei, esta vírgula aqui se tornaria obrigatória, que é justamente o que acontece aqui. Quando se educa alguém ou é educado por alguém, é preciso cautela. Notem que esta oração aqui, ó, ela está aqui. Então essa vírgula é obrigatória. Se eu suprimir essa vírgula, eu vou acarretar incorreção ao texto, tá? Oração subordinada adverbial deslocada ou intercalada, vírgula obrigatória. Então, cai muito vírgula ligada à oração adverbial e cai muito vírgula ligada à oração adjetiva. Fiquem espertos com isso. Agora, existem muitos outros casos, né? Esse aqui foram só demonstrações de como o CESP costuma cobrar pontuação. Agora nós vamos falar, temos duas questõezinhas aí para finalizar a nossa aula, de uma matériazinha também que é muito cobrada, a tal da colocação pronominal. E aqui a matéria é muito maior que isso, mas eu quero mostrar para vocês como que a banca costuma cobrar, né? Colocação pronominal é uma matéria chata, tô brincando, não é que assim, não é que é uma matéria chata, é uma matéria que é pouco usual e é isso que me entristece muito, porque é uma matéria bonita, não é uma matéria difícil, mas é pouco usual, porque ela tira a espontaneidade da fala. Ela é muito mais para escrever corretamente do que para a gente usar no dia a dia, mas é uma matéria muito cobrada nas provas. O pronome átono, os pronomes pessoais lá, os pronomes átonos, né, me, te, se, o, a, lhe, se, eles podem ficar em 3 posições em relação ao verbo. Podem ficar à frente, que é ênclise, podem ficar atrás, que é próclise, e podem ficar ao meio, que é mesóclise. A principal posição do pronome é... A principal posição do pronome é a ênclise. Por quê? Porque, seguinte, ó, eu encontrei a bolsa. Quer ver? Porque a ênclise, ela materializa a ordem direta da oração. Qual que é a ordem direta da oração? Sujeito, verbo e complemento. Eu encontrei a bolsa. Sujeito, verbo e complemento. Se eu trocar a bolsa por um pronome, vai ser o a. Aí como é que ficaria? Eu encontrei a. Notem que é por essa razão que o pronome ele tem que vir aqui, ó, depois do verbo. Ele costuma, né, vir depois do verbo, porque ele ratifica a ordem direta da oração. Quando o pronome está aqui, a gente chama de ênclise. Por isso, gente, que não dá, eu não costumo falar assim, ó, me liga, ó, né, me liga. A gente fala, não pode começar oração com pronome. De fato, porque a posição do pronome é depois do verbo, é a ênclise. Mas, esse pronome, ele pode vir para trás se aqui existir alguma coisa que puxe esse pronome. Se não houver nada, eu não posso trazer esse pronome. Por isso que me liga tá errado, porque antes do me não tem nada aí que tá puxando. Mas se houvesse, se eu dissesse, ó, não me liga, aí estaria certíssimo, porque o não puxa para trás. E essa posição, quando o pronome está aqui,
a gente chama de próclise, né? Então está antes do verbo, a gente chama de próclise. Que é o mais comum na língua portuguesa e o mais comum na oralidade. A questão é que para existir a próclise, eu preciso obrigatoriamente ter algo que vai puxar, que é o que a gente e as gramáticas chamam de fatores de próclise. E aí vem conjunção subordinada, aí vem advérbio, aí vem preposição em mais gerúndio, aí você tem pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo. Você tem várias estruturas que puxam esse pronome para a próclise, de forma obrigatória e algumas de forma facultativa. E é por isso que eu preciso saber quais são os fatores de próclise, para saber quando é que eu posso ou não trazer o pronome para trás do verbo. A mesóclise é uma outra história, digamos que o mais importante é próclise e ênclise, a mesóclise vem depois. Mas também isso acontece com fatores de mesóclise, que são 2. Verbos no futuro, né, e não haver fator de próclise. Vejamos aqui então. A substituição de se contentam, ou seja, está em próclise, por contentam-se, manteria a correção. Vamos lá. E quantos hoje não se contentam com o mundo? Ele está dizendo que eu posso trazer esse se para cá, para ênclise. Eu falei para vocês que a gente tem que observar, né, quem é que está puxando o pronome. Quem está puxando é o não, que é um fator de próclise, são as partículas negativas e advérbio. Nós temos fatores facultativos e fatores obrigatórios. Se fosse, por exemplo, assim, ó, eles não se contentam ou eles não contentam-se, tanto faz, daria certo, já que o eles é um pronome pessoal e é fator facultativo. Mas o não é um fator facultativo. O não é um fator obrigatório. Se o não é um fator obrigatório de próclise, eu não posso levar esse pronome para a ênclise. Por isso que a substituição de se contentam por contentam-se não manteria a correção gramatical do texto. O item é errado, já que no caso nós temos um fator obrigatório de próclise. E para finalizar o nosso aulão de retorno, também com colocação pronominal, o CS pergunta-nos o seguinte: a correção do T seria prejudicada caso se deslocasse o C, na linha 4 aqui, ó, o C, para imediatamente depois do verbo, ou seja, dizia-se. Ele está perguntando assim, está em próclise, eu posso colocar em ênclise? Depende de qual é o fator de próclise. Se o fator de próclise é obrigatório, não posso. Se o fator de próclise é facultativo, posso. Então vejamos ali. Às vezes é menos grave do que se dizia. É menos grave do que se dizia. Pessoal, do que se dizia, isso é uma conjunção. Isso é uma conjunção. Isso é uma conjunção subordinada comparativa. E conjunções subordinadas são fatores de próclise. Por essa razão, se eu coloco... Fator obrigatório, tá? Não é facultativo não, fator obrigatório. Se eu coloco esse C para a ênclise, eu prejudico a correção. Por essa razão, o item é certo, já que aqui nós temos uma conjunção subordinada, e conjunção subordinada, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, preposição em mais gerúndio, frases exclamativas, frases interrogativas, frases optativas, são fatores obrigatórios de próclise. Substantivo, pronome pessoal, preposição mais verbos no infinitivo e conjunções coordenadas são fatores facultativos de próclise. Eu preciso saber isso porque as bancas vão brincar com essa facultabilidade da próclise ou da ênclise. Beleza? Gente, por hoje é só então. Terminamos aí, ó, as nossas 30 questões de língua portuguesa. Fizemos aí um giro, um apanhado pela concordância, pela pontuação, pelas conjunções, né? E terminamos agora com a colocação pronominal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se saído bem na prova que vocês fizeram aí em casa. Na semana que vem nós voltaremos, estaremos aqui novamente, não me abandonem, para responder mais questões e conquistar a nossa vaga aí
a nossa aprovação. Beleza? Por hoje, então, é só. Terminamos aqui a nossa aula. Estou muito feliz de estar de volta. Um beijo grande e até a próxima, tá? Se forem postar alguma coisa ou nos marcar, ou quiserem tirar alguma dúvida, falar conosco, basta entrar aí nas redes sociais que estaremos aqui à disposição. Então, beijo grande e até a próxima.